Você quer saber como deixar seus sites mais atraentes e com design inovador? Então, bora conhecer o Bootstrap, que pode ser a tecnologia que você estava procurando. E galera, eu sou o Guto e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de tutorial básico de Bootstrap, que é uma tecnologia front-end que vai te auxiliar no design de sites de maneira responsiva, mais fácil e elegante. Se você curte vídeos de programação, se inscreve no canal. Toda semana temos vídeo novo. Bora pro tutorial. Então galera, primeira coisa, eu abri aqui o Visual Studio Code, o VS Code, né? E aí eu vou em novo arquivo, vou salvar ele na minha área de trabalho mesmo, como index.html. E aí nós temos aqui a base para a gente criar o nosso site utilizando o Bootstrap. Com o index.html criado, vou ensinar um atalho para vocês. Vocês vão escrever HTML 2.5, apertar Enter, e ele já vai trazer para mim essa base que a gente vai usar para construir qualquer site. Então, já vem algumas coisas pré-definidas e facilita muito na hora da gente começar os nossos projetos. Com essa primeira parte feita, eu vou trocar só o título aqui para Bootstrap. E aí eu vou mostrar para vocês como adicionar na nossa página o Bootstrap. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no Google, digitar Bootstrap. E vai aparecer aqui no primeiro site. E nesse site de Bootstrap vai ser justamente onde nós vamos achar toda a documentação, todas as funções, todos os modelos, os templates, tudo que tem nós vamos utilizar e pegar as referências dentro desse site. E aí tem uma maneira da gente colocar o Bootstrap no nosso projeto, que é baixando ele e adicionando, ou simplesmente copiando um link e colocando naquela tag head, que vai ser justamente a maneira que eu vou optar para colocar. Então nós vamos colocar aqui no Get Started, vir nessa parte aqui CSS e tem um link que ele faz referência. Você adicionando esse link lá naquela tag head, já vai adicionar no seu projeto toda a biblioteca e as ferramentas do Bootstrap. Então eu vou clicar aqui em Copy e então colocar aqui, logo abaixo, o link dando Ctrl V. E fazendo isso, meu projeto já vai estar com o Bootstrap. Uma maneira que eu gosto de ver se está funcionando, eu vou primeiro salvar com Ctrl S e vou vir aqui no corpo e vou fazer simplesmente um H1 normal. Vou colocar vou salvar, Ctrl S, isso já editou para mim. Com esse título criado, eu vou vir na pasta onde eu criei o meu arquivo, vou abrir ela aqui e vou arrastar aqui para o navegador para a gente acompanhar. E vocês podem notar que a letra já está diferente. E uma das maneiras que eu gosto de ver para ter certeza que o Bootstrap está funcionando, eu posso pegar aqui, ó, e comentar esse pedaço todo. Para quem não sabe comentar, eu começo com esse sinal de menor que, exclamação, 2 tracinhos, e fecho com 2 tracinhos, maior que. E aí com isso eu estou comentando a parte do Bootstrap. Eu vou salvar, vou até voltar aqui para vocês verem. É essa letra, salvando, Ctrl S, e atualizando, ficou essa letra. Então essa é a letra normal e default que vem do HTML, sem nenhum tipo de estilização. E aquela letra mais bonitinha, mais arredondada, é justamente a letra do padrão do Bootstrap. Vou até voltar aqui, vocês podem ver quando eu atualizar. Boom. Então já sei que o Bootstrap está funcionando nessa minha página de HTML. Então agora eu vou explicar algumas classes que a gente pode usar dentro do Bootstrap que tem um poder muito bacana para a gente criar o design das nossas páginas e deixar ela de maneira responsiva e mais bonita. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uns parágrafos. Vou até buscar aqui, ó, um site bom, Loren Impson. Esse site aqui gera textos aleatórios que são bons para a gente colocar em parágrafos, né? Justamente para poder pegar. Eu vou então, Ctrl C
e vir aqui dentro do meu parágrafo e dar o Ctrl V. Vou salvar. Vou simular aqui um outro parágrafo. E no lugar também de pegar no site uma outra shortcut que a gente tem aqui, vai ser escrever Loren aqui, apertar Enter, ele já vai gerar para mim o texto. Aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou voltar na minha página, atualizar, e nós temos aqui o texto. Só que a gente percebe duas coisas. Como a gente já tinha visto no outro tutorial, os elementos no HTML vão vir sempre um embaixo do outro. E às vezes eu não quero esse tipo de estilização, eu quero deixar um do lado do outro. E outro problema que a gente viu também nessa página aqui, é que os textos estão começando muito colados aqui com a minha página, então não está ficando da melhor forma. Para isso, dentro do Bootstrap nós temos as ferramentas do container e das colunas e linhas, que vão te ajudar bastante a estilizar o seu site sem precisar criar um CSS, um arquivo de CSS. Vale até a pena lembrar que tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui do Bootstrap, vocês podem fazer com CSS, mas vocês vão ver que é muito mais fácil fazer com o Bootstrap, e o Bootstrap tem essas facilidades de você não precisar criar um arquivo CSS e começar do zero, estilizar cada parâmetro, ele já tem muita coisa pronta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer você pode vir tanto dentro aqui, navegar pelo site do Bootstrap, mas eu gosto, para ser mais rápido, digitar as coisas direto no Google. Então eu vou colocar aqui Bootstrap Rows. E vocês vão entrar nessa página aqui, ó, Grid System do Bootstrap, que nada mais é de como você pode organizar os elementos do seu site de maneira mais fácil, utilizando as classes. E a primeira classe que eu vou mostrar para vocês vai ser esse container, que vai ser uma classe dentro do Bootstrap que você vai colocar todos os elementos de certas partes do seu site ou até o site inteiro. Então, eu vou vir aqui, olha, dá para olhar, ele cria uma div e coloca que a classe é container. Então, vou vir aqui no meu programa e dentro do body, englobando tanto H1 quanto P, eu vou colocar aqui div class container. Vou fechar. Vou lembrar que essa div tem que englobar todos os meus elementos. Vou dar um Ctrl S. Vou lembrar também de indentar para ficar mais fácil da gente organizar as coisas. Então eu tenho aqui um container com um título e 2 parágrafos. Eu vou salvar. Ele voltou. Salvar. E voltando para nossa página e atualizando, a gente pode ver, olha, ele já colocou uma margem pra gente. E isso já deu uma cara melhor para o meu site, que ele já não vai começar colado aqui. E agora nós vamos ver que esse Grid System do Bootstrap, ele tem ferramentas muito poderosas, que vão auxiliar bastante para a gente colocar uma div do lado da outra, criar linhas, colunas. Então, qual que é a forma básica que esse Grid System, né, que esse sistema de colunas e linhas funciona? Você vai criando classes rows, que são justamente as linhas, e dentro das linhas você vai criando as colunas. E aí com isso você vai conseguir organizar o seu site. Então, vamos imaginar que dentro desse container eu quero que a primeira row seja o H1 e depois eu quero que a segunda row seja justamente esses 2 parágrafos, mas colocando um do lado do outro. Então eu vou criar aqui uma div class row, vou fechar, vou lembrar de tirar isso aqui. E eu quero que a minha primeira linha só tenha o título. Vou até indentar aqui, então a primeira linha vai ficar só com o título. E na segunda linha eu quero que fique os meus parágrafos. Vou tirar essa div aqui e vou deixar para fechar ela aqui embaixo. Vou lembrar de indentar também para ficar mais fácil para a gente ver. Vou no meu site atualizar e aí vocês podem notar que não mudou nada. E aí agora que vai entrar esse conceito das colunas. Então aqui olha, a coluna ela vai vir dessa forma, col,
E esse SM vai ser de small, a gente vai ver um pouco mais para frente, são os tamanhos justamente para ter um design responsivo, mas vou mostrar aqui para vocês. Então eu quero que isso aqui seja uma coluna, o primeiro parágrafo, e o segundo parágrafo seja uma segunda coluna. Então, dentro da minha linha row, eu vou criar uma div class call, fechar aqui minha div, e eu vou deixar para fechar ela depois do primeiro parágrafo, e eu vou criar uma segunda coluna aqui no meu segundo parágrafo. Vou lembrar de dentar também para ficar mais fácil, né? Para organizar e visualizar. Salvar. E agora atualizando. Olha que legal. Já ficou organizadinho as duas divs, uma do lado da outra. E vocês vão ver que esse grid system é muito poderoso, que você pode também modificar o tamanho dessas colunas aqui. De default, ele vai vir duas colunas iguais, de mesmo tamanho, então ficou as duas aqui bonitinhas, uma do lado da outra, mas eu posso às vezes, eu quero que essa seja maior e essa menor. Tudo isso o Bootstrap faz através de classes. Quando a gente escreve o nome da classe diferente, ele vai modificar as propriedades do estilo do meu site. Então é muito fácil que eu estou fazendo todo esse design e essa estilização sem criar um arquivo .css. Estou simplesmente dentro do meu HTML adicionando esse Bootstrap. E uma coisa importante para a gente falar também é que o Bootstrap já deixa o nosso site responsivo. Então olha que legal. Eu estou mexendo no tamanho na largura da minha página e ele automaticamente já vai preenchendo. Olha, quando fica bem pequeno, ele já vai ajustando e já deixa as coisas bem tranquilas para a gente. Uma coisa muito poderosa que o Bootstrap também oferece é que você pode escolher os breakpoints. Você pode escolher quando aquela div, aquela coluna, aquele pedaço, né? Ele vai quebrar e vai ficar simplesmente na tela toda. Então justamente ele tem esses breakpoints, né? Que é o extra small, small, medium, large e extra large. E cada um desses daqui, com a sua devida sigla, o seu devido nome, você pode escolher quando eu quero quebrar esses dois. Então, por exemplo, eu posso escolher quando meu tamanho de tela chegar numa largura de 768 pixels, ele seja quebrado. Ou seja, no lugar de eu ter duas colunas, uma do lado da outra, chegou em 768, elas fazem isso. Vai ficar uma embaixo da outra. Então, eu preciso adicionar essa sigla MD. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu call, um tracinho, MD. Aqui também. Vou salvar. E aí, vocês podem notar, atualizando, não mudou nada, mas quando eu mudo o meu tamanho de tela, tá normal, porque está acima de 768 pixels, mas à medida que vai ficando menor, vai chegar uma hora que, pronto, o parágrafo que estava aqui passou para baixo, sendo que antes eu podia reduzir ele todo, que ia ficar sempre um do lado do outro. Mas aqui não, eu escolhi um breakpoint de 768 que, se ficou maior que 768, vão ser duas colunas, uma do lado da outra. Ah não, tá menor, então vai ser uma debaixo da outra. E isso deixa a experiência do usuário muito melhor, deixa o seu site mais bonito e deixa ele responsivo, porque você já está escolhendo em quais pontos cada conteúdo vai ser mostrado da maneira horizontal ou na maneira vertical. Agora, para outros exemplos, eu vou mostrar para vocês como aumentar ou diminuir essa largura da minha coluna. Então, para isso, eu vou só aumentar um pouco esse texto de cá. Vou colocar mais um lorem aqui. Ele ficou um pouquinho maior. Dá para colocar também um pouco maior copiando esse aqui também. Só copiar aqui e colar. A gente tem um texto um pouquinho maior. E agora eu vou poder mexer no tamanho de um do outro. Para isso, voltando aqui, né, sempre voltando no site do Bootstrap para a gente ver a documentação e tudo certinho, ele tem vários exemplos que vocês podem seguir. Então,
classe coluna, eu posso dividir ela em tamanhos. Então um pouco mais para baixo aqui, isso aqui, ó. Tamanhos, colocando esse tracinho 6, por exemplo. Então o que são esses tamanhos? O Bootstrap, nesse grid system dele, ele divide a página em 12 segmentações diferentes. E você pode setar o tamanho exato que você quer de uma coluna. Lembrando sempre que não pode passar de 12, senão ele vai quebrar para a linha de baixo. Então, por exemplo, eu quero que este lado aqui fique maior e esse aqui fique só uma coluna menor aqui. Então eu vou experimentar colocar 8 segmentações para esse parágrafo e 4 para esse. Então eu vou voltar aqui no meu site. Então eu vou vir aqui no meu call.md, dar um tracinho 8, para significar que esse aqui vai ocupar 8 colunas, 8 espacinhos, né? E esse aqui vai ocupar 4. Eu não precisaria colocar isso aqui 4, porque se você não informar, o próprio Bootstrap já pega o tamanho das outras que estão setadas e o resto deixa para essa que não está colocada. Mas só a título vou colocar 4, salvar, e eu vou aqui no meu site atualizar. E ele dividiu para mim bonitinho. Esse aqui tem um espaço de 8 segmentações e esse aqui um espaço de 4. Então isso é uma ferramenta muito poderosa porque você vai poder personalizar o seu site da maneira como você bem quiser. Então isso aqui pode ser um blog, por exemplo. Eu posso escrever um artigo aqui e deixar aqui uma barra rolante para outras páginas. E isso tudo fica muito fácil de experimentar e de personalizar e de criar o designer sem precisar criar o CSS, né, que é a principal proposta aí do Bootstrap. Mas se você quiser, eu estou falando tudo que não precisa, mas você pode. Então, às vezes, você quer mexer em certas configurações e deixar bem mais personalizado, você pode, em cima do Bootstrap, ainda criar um CSS. Eu só gosto de lembrar sempre que, se você for criar esse estilo CSS, lembra sempre de colocar ele embaixo do Bootstrap. Por quê? Porque na hora que o seu navegador está lendo a página, o código da sua página, ele vai lendo de cima para baixo. E se você coloca o Bootstrap embaixo do seu link de CSS, corre o risco de algumas propriedades que o Bootstrap reconhece sobrescreverem os seus estilos. Então, às vezes você criou um estilo especial que você queria para aquele pedaço, mas como o Bootstrap já tinha esse estilo pré-definido, ele sobrescreve. Para não correr esse risco, você coloca o seu link, né? Aquele link para o arquivo de CSS embaixo do Bootstrap. Que aí qualquer coisa que você escrever que está em conflito com o Bootstrap, vai ficar o que você escreveu. E isso te dá mais poder e evita aquela dor de cabeça de não achar, por que meu estilo não está aparecendo? É porque às vezes o Bootstrap está sobrescrevendo o que você tinha feito. Mas voltando. Então temos aqui separadinho, né? Outra coisa que a gente pode usar o Bootstrap para poder personalizar vai ser as cores, tanto do fundo quanto a cor da letra. Então eu vou vir aqui de novo, posso até colocar aqui, ó, background Bootstrap. E aí, nessa página, ele mostra para mim quais as cores que o Bootstrap tem já de default. Que, beleza, podem não ser muitas cores, mas já te ajuda a criar certa personalidade para o seu site com mais facilidade. Então temos essas cores primárias, que é esse azul, um secundário, e tudo utilizando, como tudo no Bootstrap, vai utilizar classes. Então se eu colocar um bg.primary, vai estar até aqui embaixo, né? A classe, olha aqui, ó, bg.primary, ele vai entender que, opa, essa div tem que ter um fundo azul. Ah, eu quero vermelho, então vai ser bg-danger, né? Background-danger. E vamos testar isso na nossa página. Vou voltar aqui na página. Então, por exemplo, nessa própria coluna aqui, eu posso dar um espaço bg-danger. Vou salvar com Ctrl S, voltar aqui e ficou vermelhinho. Tá vendo? Nessa aqui eu quero colocar azul, então vou vir aqui, dar um espaço, bg-primary. Salvando, ficou azul. Então a gente pode perceber que até a cor de fundo eu consigo controlar bem fácil, só utilizando esse sistema de classes.
Aproveitando esse fundo vermelho aqui dessa coluna, já clica no botãozinho vermelho aí. Chegou até agora aqui no vídeo, se inscreve no canal. Toda semana eu estou lançando um vídeo novo de programação aqui. Então bora. Outra propriedade que nós podemos mudar vai ser a cor desse texto. E também, seguindo o próprio padrão do Bootstrap, as cores vão ser justamente essas. E aí, para a gente também seguir no mesmo fluxo, eu vou colocar aqui, ó, Text Bootstrap. Ele já vai abrir aqui pra gente. E já vai ter todas as propriedades de texto que a gente pode mexer. Então não vou falar de todas, né? Tem como você escolher, né? Para o texto começar no início, no final, no meio, centralizar. Pegando aqui só uma propriedade para a gente poder mexer com ela. Olha o tamanho da fonte, olha lá. FS, font size 1, font size 2. Posso até vir aqui, ó. E aí, onde que vai vir isso? Vai ser justamente na classe dentro do parágrafo. Então, por exemplo, vou entrar aqui, ó, no meu parágrafo, p class fs -1 4. Vou salvar e atualizar. E mudou o tamanho do meu texto. Posso mudar também se vai vir em itálico, se vai vir cortado, por exemplo aqui, ó, text decoration line through. Vou até copiar aqui para não escrever errado. Posso manter essa qualidade aqui, dar um espaço e colocar outra. Então na hora que eu salvar, a gente pode ver aqui, olha, atualizando, ficou tudo cortadinho. Posso vir aqui também e nesse texto aqui, nesse parágrafo, class text -white, por exemplo, salvar e atualizar, nós temos o texto em branco. Então, justamente mudando a classe do meu texto, você consegue mexer nessas variáveis deles, mudando o tamanho, mudando a cor e várias outras. Então, sempre lembrando, vocês digitam no Google Text Bootstrap e aí já cai direto na página e vocês olham qual variável eu quero mexer. Eu quero mexer onde que vai quebrar o texto, eu quero mexer onde que vai ficar do tamanho dele. Só procurar, ler, e é tudo muito bacana porque o Bootstrap já deixa justamente exemplos. Então aqui, ó, se você olha, ele escreveu fs-font size-1 text, justamente para te mostrar, olha, para fazer isso, só pegar e fazer exatamente dessa forma. E aí fica facinho de você aprender e entender o que eu quero fazer com os estilos do meu site. E agora o próximo elemento que eu queria explorar dentro do Bootstrap vai ser colocar imagens. E eu quero simular colocar uma imagem dentro dessa coluna aqui, como se ela fosse continuar nessa primeira coluna, bem embaixo do primeiro texto. Então, para isso, eu vou só mudar o tamanho para 1. Eu vou tirar esse texto cortado, a gente não precisa mais dele. Salvar e atualizar a página. Opa, 1 não. Preciso disso aqui maior. 6. Isso. Então eu quero colocar a minha imagem bem aqui embaixo. Como eu quero colocar embaixo, ela tem que ficar dentro dessa coluna. Porque lembrando, né? O meu container é dividido em linhas. Então a primeira linha é o título, a segunda linha é essa. Então eu quero que ela fique na segunda linha, então essa linha inteira, só que dentro da coluna do texto. Então eu vou vir aqui dentro da coluna do texto, que é essa primeira coluna, e logo depois do texto, logo depois do parágrafo, eu vou colocar a minha imagem. Vou até, para facilitar, deixar isso aqui. Então logo depois do parágrafo, eu vou colocar a minha imagem. Então, como eu mostrei no meu outro vídeo, para adicionar imagens, nós vamos usar a tag img como source. E aí no source, a minha imagem está dentro da pasta images, traço, e aí daqui já vem para mim o nome certinho, né? Lembrando sempre que o nome tem que vir escrito corretamente com ponto .jpeg. Vou fechar aqui, salvar, vamos olhar como que ficou. Ficou assim. Adicionou a imagem que eu queria, mas ela ficou bem grande e está tomando todo o espaço bem maior do que eu queria. Então como que eu faço para poder personalizar essa parte da imagem? Só pegar aqui, colocar image bootstrap.
Então aqui nós temos algumas propriedades que podemos mexer na imagem para deixar ela responsiva. A que eu vou usar vai ser thumbnail. Então olha só, é uma classe img-thumbnail. Quer copiar, voltar no meu programa e colocar aqui, ó, essa classe, salvar. E atualizando, ela já fica bem menor, já fica com uma borda branca aqui e já fica no espaço que eu gostaria de deixar ela. Lembrando sempre que, dependendo de como você quer que essa imagem fique, você pode mudar a classe, né? Deixar ela de um lado, do outro. Então só dá uma olhada aqui na documentação para ver certinho onde você pode manipular a imagem da maneira que você mais achar que é devida. E por último, só para exemplificar, eu vou mostrar para vocês como colocar divs, colocar colunas começando no meio, porque às vezes você quer colocar um conteúdo que comece no meio e como que você faz para personalizar isso. Essa parte vai estar toda dentro do Grid System, então ela está aqui, e aí vindo aqui um pouco mais para baixo, que essa parte aqui é bem extensa, ele já mostra aqui para você, olha, como você faz para colocar o conteúdo no meio da página, começando no meio. Então olha só, ele já tem aqui o container, né, que nós criamos lá no início, que vai abraçar o meu site inteiro. E na minha classe row, ela tem um modificador chamado justify content mid center. Então o que é isso? Eu vou justificar o meu conteúdo no centro. Esse MD vai ser aquela medium, né, aquele breakpoint que a gente tinha falado. E aí dentro disso aqui, ele vai criar as colunas. Olha lá, coluna 1, 3, a coluna variable with content, que vai ser a coluna com tamanho variável, e aqui a coluna 3 of 3, então 3 de 3. E é muito legal aqui que já dá para a gente aprender duas coisas, tanto justificar usando o justify content center, quanto criar uma coluna de tamanho variado, que vai ser com esse modificador auto aqui. Então vamos lá, eu vou querer justamente fazer igualzinho tá aqui. Vou até copiar, não, quero só a partir do row, que eu vou criar essa nova linha logo após a minha segunda coluna. Olha só, eu quero que ela seja fora desse row aqui, então eu vou vir aqui, quero que ela seja uma segunda linha, então vou dar um Ctrl V, e aqui dentro eu consigo mexer nessas colunas para que elas fiquem da maneira que eu quero. Então eu vou só salvar aqui, ó, Ctrl S, vamos ver como está ficando. Apareceu aqui embaixo, olha, 1 de 3, uma variável e outro 3 de 3. Para ficar mais fácil, para a gente visualizar, eu vou dar aqui um background success, vou dar nessa daqui um background warning e um background danger. Vou salvar, atualizar. E agora vocês conseguem ver o tamanho que cada uma das minhas colunas está tomando. Esta daqui, ela vai pegar o tamanho 1, um tamanho de 1 de 3, essa aqui de 3, e essa aqui variável. Então, se eu vir aqui e adicionar mais conteúdo, por exemplo, aumentar ela aqui, salvar, olha o que acontece. Ela aumenta de tamanho. Então, com esse modificador que a gente tem aqui do auto, o que ele faz? Ele automaticamente vai calcular o tamanho dessa div com base no conteúdo dela. Então, se ela tem um texto muito largo, ele vai criar um tamanho maior. Ah, tem um texto menor? Então, assim, meu texto é só olá, vai ter um tamanho reduzido, enquanto as outras vão estar fixas, porque não tem esse auto. E, nesse caso, vão ter tamanho 2, porque se a gente olhar aqui, olha, ele colocou o modificador como 2. Então, a primeira e a última vão ter um tamanho de 2 divisões, então sobram para a gente 8 divisões. Ah, eu quero usar todas as 8, então eu escrevo aqui 8. E aí vai deixar setado como 8, independente do meu conteúdo. Ah não, eu quero que isso aqui fique variável de acordo com o tamanho, então eu vou deixar aquele alto que a gente viu. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês hoje, como utilizar o Bootstrap para poder facilitar o seu processo de design do seu site.
Vocês podem ver que nesse arquivo aqui eu não usei nada de CSS propriamente dito, né, direto. Eu não adicionei um link para o CSS, eu não abri um arquivo CSS para fazer isso. Daria para fazer tudo o que nós fizemos aqui utilizando o CSS, mas talvez fosse um pouco mais trabalhoso e às vezes você quer fazer uma coisa mais rápida, mas que mesmo assim fique com uma aparência bonita, com um site bacana. Então o Bootstrap é essa ferramenta essencial para fazer esse tipo de serviço. Ele facilita, ele deixa mais rápido e deixa com que você personalize o seu site da maneira que você quiser, podendo mexer no conteúdo, podendo mexer no tamanho, mexendo no fundo, sem precisar escrever linhas e linhas de CSS. Então, lembrando sempre, galera, lembra de se inscrever no canal, dar o seu like e me segue no Instagram, @dev_guto. Conecta lá comigo. Aquele abraço, falou!